Da crise venezuelana para a democracia. Caros amigos, minhas queridas amigas, o governo brasileiro, farto de suas proclamações democráticas, não devia ter dúvidas em reconhecer as irregularidades de toda forma que estão acontecendo sob a ditadura na Venezuela, sob Maduro. Denúncia que não deve ser vista apenas como uma trapaça com cara democrática das eleições, mas realizada desde o início com o impedimento sumário da proibição das candidatas da oposição, até as dificuldades para grande parte dos eleitores de chegar às urnas no dia da eleição, no próprio país como no exterior, e tantas outras denúncias de observadores independentes ou de fiscais da oposição. Quero me referir com gravidade igual, ou talvez muito pior, à crise política, econômica e social a que o ditador levou a Venezuela. Historicamente, uma democracia modelar, uma economia pujante e uma invejável qualidade de vida. Isto tudo foi destruído e a maior prova não está na queda de mais de 50% do produto interno bruto ou na inflação que alcança percentuais de várias centenas. A prova maior da destruição do país está nos 8 milhões de venezuelanos que fugiram de sua pátria, levando suas famílias ou abandonando-as dolorosamente na esperança de obter recursos para garantir-lhes um mínimo de recursos para a sobrevivência, fugindo da fome, do desespero, da insegurança pessoal e política, mais de 30% da população. Não, ninguém deixa a sua pátria, seu país, seus bens, suas famílias, enquanto possa possuir esperança de alguma oportunidade razoável de sobrevivência, junto a tudo aquilo que é seu, para que possam imaginar o que esse número de fugitivos do regime Maduro viesse a acontecer no Brasil. Isto significaria proporcionalmente a fuga de algo mais de 50% de 50 milhões de brasileiros. O que revolta, ou deve revoltar, com quem quer que tenha solidariedade humana, é que se fez um simulacro de eleições cujos resultados já foram anunciados antes mesmo da eleição, inclusive ameaçando a sociedade com um banho de sangue, como afirmou o ditador, o que, aliás, ainda é capaz de fazer, se as circunstâncias o induzirem. Aliás, importante é ainda constatar que, para tudo, ali na Venezuela, por ele, a mentira é sempre possível. Assim, a acusação de que a fome e a miséria foi responsabilidade dos países que impuseram sanções econômicas à Venezuela, ele simplesmente mente, pois acontece exatamente o contrário. A ditadura foi a causa da miséria, também atraindo as sanções. Mas tudo é válido para enganar com astutas justificativas os que passam fome ou vivem na miséria. Também por falta de recursos internos, num país que, democrático, era um dos maiores exportadores de petróleo, entre outras riquezas. Tudo, ou quase tudo, foi perdido pela ditadura, que não aceita a vontade do povo, que o engana com sua retórica tonitruante,
ou ameaça com suas forças armadas, feitas guarda pretoriana. Sim, tudo é possível, mas tem frequentemente o fim das ditaduras, foram alcançadas muitas vezes através de processos pacíficos, e dentre elas cito vários exemplos. Cito a transferência na Espanha, passando dos 40 anos da ditadura de Franco para um novo regime monárquico, mas parlamentarista e democrático, sem ter sido derramada uma gota de sangue. Cito Portugal, acabando com a ditadura de Salazar, com quase igual duração, cuja resistência popular deu origem à chamada Revolução dos Cravos, assim chamada porque a violência dos fuzis foi substituída pela oferta de cravos oferecidas aos fuzis, seus portadores da ditadura, que se rendeu sem um tiro. Cito também o caso brasileiro, cuja ditadura militar ocorreu por um processo de vontade popular e de um consenso militar de devolver ao povo a democracia, processo conhecido como abertura política, obtida por uma série de eleições reconhecidas, embora vencidas na sua maioria pela oposição. Fato ocorrido também com a morte do presidente eleito antes de assumir a presidência, e o passado pacificamente o poder a seu vice-presidente. Mas de todos os processos pacíficos de transição de regimes ditatoriais para regimes democráticos, o mais impossível, aparentemente, foi o da União Soviética, com o retorno à democracia após mais de 40 anos da ditadura comunista, patrocinado por Mikhail Gorbachev, libertando daquele regime a própria Rússia e mais de uma dezena de países satélites, sem qualquer violência, exceção de alguns países satélites governados por títeres, a que não entenderam o fim da ditadura. A transição de governos, mesmo de regimes ditatoriais para governos democráticos, podem sim ser feitas pacificamente, pela compreensão, pelo patriotismo e pela humanidade de um lado e de outro, o que não se vê na Venezuela. Creio que está na hora, aliás, que já está passando da hora, hoje, no terceiro dia desde que aconteceu a manifestação pacífica do povo venezuelano nas urnas. Está mais do que na hora de o governo brasileiro, que tanto proclama e defende a democracia, em nome do Brasil, que em outros tempos teve também no amor de seu povo e para o maior bem de seu país, a dimensão de fazer pacificamente a transição da ditadura para a democracia, reconhecendo e proclamando que o povo venezuelano tem o direito de voltar à democracia e de reconstruir seu país com a democracia que lhe foi roubada. O que espera o governo brasileiro? Um grande abraço.